Olá, estudantes, tudo bem? Vamos para o nosso momento de literatura? Então, vou te contar, a história vai começar. Gente, vocês repararam na minha mesa? Pois é, hoje eu trouxe dois objetos para vocês. O primeiro é este aqui do meu lado. O que vocês estão achando que é? É o quê? É um baú, exatamente. E para que serve um baú? Para guardar coisas, muito bem. E para guardar o que será? Muitas coisas, né? Questões materiais, memórias, enfim, objetos que a gente quer muito estar bem guardados, que eles fiquem bem guardadinhos, né? Então, agora, vou perguntar para vocês, será que nós podemos ter um baú, por exemplo, de histórias? Eu trouxe aqui no nosso baú objetos que nós utilizamos na contação nas outras aulas. Então, por exemplo, esses dois objetos aqui, quem lembra? Muito bem, nós usamos ele na contação da moça Tecelã, ótimo. E quem lembra desses sapatinhos aqui, daquele homenzinho do Rumpelstiltskin? Muito bem. E quem lembra deste objeto aqui na história? Era a história da professora Karen, uma ideia toda azul e o que você faz com uma ideia. E tivemos muitas outras histórias, né? A proposta é que nós tenhamos esse baú e sempre coloquemos novos objetos neles. Vamos então hoje, vamos colocar outro objeto dentro deste baú de histórias? Vamos lá? Olha lá outro objeto que eu falei para vocês. Quem sabe me dizer que objeto é este? Vocês já ouviram alguém usando esse objeto? Ele é o quê? Um chapéu. O nome dele é cartola. Ele é utilizado em momentos especiais, por isso que eu trouxe ele para vocês, porque o nosso momento juntos é sempre especial. E agora, o que será que nós vamos tirar dentro desta cartola? Porque quem que tira algumas coisas dentro de cartola? Vocês já viram mágicos tirando coelhos de cartola? Pois é, hoje nós vamos tirar algumas coisas de dentro dessa cartola, uma nova história. Então, eu tenho uma proposta para vocês. Lembram do nosso combinado, da nossa frase que nós começamos a história com ela? Pois é, hoje, como nós temos a cartola, temos uma nova frase. Então lá, olha, vou apresentar para vocês. Tem uma história aqui dentro da cachola, isso eu falo, e vocês têm que responder para mim. Sai daí, dona História, vem para fora da cartola. Vamos lá? Sai daí, dona História, vem para fora da cartola. Sai daí, dona História, vem para fora da cartola. Sai daí, dona História, vem para fora da cartola. Então vamos lá, sai daí, dona História, e vem para fora da cartola. Vamos lá então ver o que será que vai sair. Olha lá, gente, saiu uma folha. Ué, uma folha? De qual história veio esta folha? Vamos pensar? Gente, as folhas, elas caem da onde, hein? Elas caem... professora Dayana, elas caem das árvores, Então vamos lá, né? Vocês, quando veem essa imagem, vocês lembram do quê? De coisas gostosas? De momentos bonitos? Momentos que ficam guardados na memória? Legal, por exemplo, num parque, né? Com muitas árvores, aquele momento legal com a família. Muito legal. E será que vocês já andaram de balanço na árvore? Tenho certeza que sim, é muito interessante, né? Às vezes nas escolas tem aqueles pneus lá amarrados nas árvores pra gente se balançar. Super divertido. E quem lembra de um momento que fez um piquenique lá embaixo de uma árvore? Nossa, que delícia, né? Aquela sombra gostosa, delícia, muito legal. E subir em árvore, vocês já subiram, né? Tenho certeza que sim. São momentos muito especiais. E olha só, com uma árvore. Agora eu quero mostrar para vocês essa ilustração ali. E junto com essa ilustração tem uma frase bem bonita. Ela diz assim: as folhas das árvores servem para nos ensinar a cair sem alardes. Fiquem pensando nessa frase aí. Ela começa a nossa história ali, introduzindo a gente para entrar nesse mundo gostoso. Então, pensem aí, por que será que tem essa frase antes de começar a nossa história? Então agora, preparados? Vamos lá então conhecer a história de hoje? Pessoal, nos teletransportamos para o mundo das histórias. Vamos lá então. Era uma vez uma folhinha. Ela tinha muitas outras companheiras, todas pequeninas como ela.
Essas folhinhas todas moravam em uma árvore enorme e lá das alturas se divertiam na língua das coisas miúdas. Gostavam de dançar com as gotas da chuva e também gostavam muito de se balançar com o vento e de brincar de esconde-esconde com os passarinhos. E assim, com a sua amizade, elas foram crescendo e tornaram-se folhas maiores, cada vez maiores, de um verde puro, de um verde profundo e suave. A árvore onde elas moravam se tornou uma das mais frondosas de todas aquelas regiões. E quem por ali passava via que o seu tamanho era do tamanho do encantamento que tem dentro da gente. E não queriam mais ir embora. Inclusive, tinham pessoas que prendiam ali a rede para se balançar e namorar o céu. Haviam pessoas também que se distraíam do piquenique para brincar ali com as sombras dos seus galhos. Quando ventava, dava para ouvir todo o farfalhar das folhas, como se fosse música. Além disso, quem por ali passava também queria ser árvore. E a nossa amiga, nossa folhinha, ela já tinha se tornado então uma folhona e tinha esse privilégio. E ela sabia muito bem e tinha muito orgulho disso. Um dia, a nossa folhinha percebeu que uma pequena mancha começou a aparecer, uma mancha amarela dentro daquele verde tão lindo. E então ela notou que suas outras amigas também tinham pontinhas amarelas por aqui e por ali. Mas ninguém deu muita importância e continuaram a brincar, porque folha adulta brinca muito. Mas pouco a pouco, aquelas cores novas foram tomando conta. Amarelo, vermelho, alaranjado e até marrom. E, dia após dia, aquelas novas cores tomaram conta de todas elas. E aquele verde, então, já não existia mais. Então, algo novo começou a acontecer. Quando vinha um vento, algumas folhas se desprendiam da árvore e saíam voando para bem longe. E aquilo parecia muito divertido. Logo, todas elas começaram a sonhar com um dia em que o vento as levaria também. E não era muito difícil, bastava uma brisa e ui! Lá iam elas fazendo bagunça no ar. E assim, a nossa folhinha já observava aquelas companheiras que iam flutuando pelo ar. E observava muito curiosa. Ela, cada vez que vinha um ventinho, ela fechava os olhos e ui! Não, ela não ia, mas ela via as suas amigas indo cada vez mais longe e fazendo piruetas e cambalhotas no céu. Era um ui, lá se ia uma, e outro ventinho, e ui, lá se ia outra. E cada vez iam mais e mais. E algumas, sabe, caíam aonde? Caíam sobre um menino como chuva dourada. Um menino que estava colhendo flores para sua mãe, mas que, encantado, transformara o seu buquê em num luminoso arranjo de folhas. Outras se embaraçavam ali no cabelo das crianças que corriam pelos parques. E, além disso, as tornava cada vez novos reis e rainhas. Algumas folhas chegaram a cair dentro de uma escola, para a sorte dos meninos e meninas que aproveitaram aquelas folhinhas para fazerem lindas modelagens com aquelas folhas. Como se fosse outono. E sabe por quê? Porque era outono. Lá de cima do galho, a nossa folhinha estava e ela estava muito, muito curiosa. Ela também queria passar por aquilo. Ela só imaginava o destino das suas companheiras. E então, ela queria ser a próxima a voar. E, quando sentia o toque do vento, ela se espremia toda para cá e para lá, mas nada acontecia. Então, num dia cinzento e envelhecido daquele inverno, uma chuva fina caía, mas ela já não tinha mais vontade de brincar com as gotinhas dela, porque
as suas lágrimas se misturavam às gotas da chuva. Ainda bem que olhar de pássaro tem um olhar específico para enxergar tristeza de árvore e tristeza de folha, né? E foi aí que seu antigo amigo sentou-se pertinho dela e disse: "Não fique triste, amiguinha folha. Tenho certeza que no próximo vento você vai voar, eu prometo." E então, quando veio o próximo vento, ela já estava muito ansiosa e falava: "Vento, venha, vento." Falava e pensava muito forte. Foi então que um dia, feito, lindo, num amanhecer, o vento chegou na forma de uma brisa gelada e o passarinho então deu uma bicada na sua bainha e a fez decolar. E a nossa amiga Folha então foi alardeando sua felicidade e dando piruetas pelo ar. Para onde será que ela foi? Pois é. E nesse inverno, quando você passar por ali, chegue bem perto, apure o ouvido e enxergue com o olho de avesso. Porque lá dentro dos galhos daquela árvore serena, com galhos grávidos, você vai conseguir ouvir o farfalhar invisível das folhinhas bebês que se agitam para nascer na primavera. Porque dom de árvore é retomar a vida. Uma estrela no céu brilhou e esta história terminou. Gostaram da história, pessoal? Então agora eu vou revelar a capa para vocês. Olha lá a capa da nossa história. O nome da nossa história é A Última Folha e tem como escritora a Adriana Barreto Almeida e como ilustradora a Rosângela Grafetti. E eu tenho uma surpresa para vocês. Nós vamos conhecê-las um pouquinho mais. Nós vamos conhecê-las, sabe como? Tanto a Adriana quanto a Rosângela nos mandaram um vídeo e elas vão explicar um pouquinho sobre como funciona a construção desse livro. Legal, né? O que eu quero contar para vocês também é que essas duas autoras, porque elas são consideradas autoras, porque elas fizeram esse livro juntas, né? Elas fazem parte do coletivo Era Uma Vez, que é um grupo de autores aqui nossos que moram em Curitiba e eles são maravilhosos e têm obras maravilhosas. Então vamos lá? Agora eu quero só reforçar com vocês. Uma escritora mais uma ilustradora é igual a duas autoras, porque, como eu falei, elas fizeram um livro juntas, certo? E agora quero convidar vocês. Vamos conhecer, então, nesse vídeo da Adriana um pouquinho mais sobre o trabalho dela? Olá, crianças! Eu sou a Adriana, eu sou autora da Última Folha e queria agradecer imensamente o convite da professora Dayana para poder conversar com vocês sobre a Última Folha. Esse livro é muito importante para mim, eu fico muito feliz que vocês estejam viajando na história dessa folhinha. Quero muito saber o que vocês acharam, se vocês gostaram, tá bom? Eu fico muito emocionada com essas professoras maravilhosas que levam histórias para as crianças. Quando eu era criança, a gente não lia na escola. Eu tive a sorte de ter alguns livros em casa. Então, eu gostava muito de ler Monteiro Lobato, por exemplo. Eu li os 12 livros da coleção completa dele. E sempre gostei muito de ler. Então, ao longo da vida, fui buscando outros autores, fui descobrindo a poesia. Isso sempre foi muito importante na minha vida. Descobri depois que escrever também era uma forma de eu me relacionar com o mundo, de eu me relacionar com as pessoas. É uma forma muito legal, porque é onde a gente tem tempo para investigar o que a gente sente, para investigar o que a gente pensa e poder comunicar de alguma forma. Isso é muito bom, eu recomendo para vocês ler e escrever. A história da Última Folha eu escrevi há algum tempo atrás, faz bastante tempo na verdade. Eu sempre tive uma paixão muito grande por folhas, pela natureza, por árvores. Não tenho nenhuma árvore na minha casa, que a professora Day me perguntou, você tem árvore em casa? Infelizmente ainda não, tem plantinhas. Mas eu gosto muito de sair pela cidade, observar as árvores, observar os detalhes das folhas que caem das árvores. Cada uma tem um jeitinho, tem um desenho, tem uma cor. E um dia eu tive meu filhinho Thomas. Ele foi crescendo e compartilhava comigo desse amor pelas folhas. A gente saía para passear, voltava para casa cheio de galho, cheio de folha, a casa ficava cheia. E ele tinha até um planeta imaginário que se chamava Folhar, olha só. Então eu
tive muita vontade de escrever alguma coisa sobre uma folhinha. Eu ficava pensando, o que será que uma folha pensa? O que ela sente? Quem são os amiguinhos dela? E nasceu a história da Última Folha, que não era para virar livro. Era só uma historinha para o Thomas. Tanto a professora dele leu na escola, para os amigos, tal, e a historinha ficou ali guardadinha. Um dia, alguns anos mais tarde, numa feira literária, eu conheci a Rosângela, que é essa artista maravilhosa que ilustrou a Última Folha, que fez esses desenhos lindos que vocês viram. E a gente começou a conversar e descobrimos que compartilhávamos essa paixão por árvores. A Rosângela pinta árvores maravilhosas, ela pesquisa árvores, ela tinha ali com ela algumas pinturas dela, alguns desenhos dela. E eu contei para ela, falei, puxa, olha que coincidência, uma vez eu escrevi uma história sobre uma folha. Aí ela me disse, eu acho que a gente tem que fazer um livro. Eu falei, livro? É um livro. E assim nasceu a Última Folha, o livro A Última Folha. E foi muito legal fazer esse trabalho junto com a Rosângela. A gente teve uma sintonia muito grande. Esse livro não poderia ter sido ilustrado por outra pessoa, porque ele nasceu assim, né? O texto e a imagem têm uma harmonia muito grande. E os dois juntos contam essa história. O texto passou por várias modificações, porque o Thomas hoje está com 11 anos, para vocês terem uma ideia, né? O livro foi publicado em 2017, então ele ficou alguns aninhos aí antes de ser publicado. De vez em quando eu lia ele de novo, mudava alguma coisinha. Lia de novo, mudava outra palavrinha. E antes de publicar, mudei bastante coisa. O desenho da Rosângela me inspirou a mudar outras coisas. Então, assim, o texto, na verdade, ele nunca está pronto. Hoje eu leio o texto da Última Folha, ainda tem coisa que eu gostaria de colocar ali. O texto, assim, a gente escreve, reescreve. E a gente escuta muitas coisas que entram no texto, né? Então são várias coisas que levam a gente a escrever um texto. Até o Manuel de Barros, né? Que é um poeta que eu gosto demais, que fala muito da infância e me ajuda muito com esse olhar, a entender esse olhar maravilhoso que vocês, crianças, têm sobre o mundo. Vocês têm muito a ensinar pra gente sobre poesia, sobre observar as coisas. Por isso, escrevam bastante para a gente poder aprender como é ser criança. Porque a gente cresce, a gente esquece. E o meu desafio maior como escritora é esse, sabia? É aprender com vocês. É aprender com vocês e transformar isso que vocês me dão em história. Para a gente poder dividir essa poesia. Porque a vida é assim, a vida é um diálogo. Não faz sentido se a gente não puder conversar. E a melhor forma de conversar é essa, sabia? Com poesia, com arte, com beleza. Porque aí a gente fala das coisas que importam de verdade, que vão muito além daquele oi, tudo bem? Tudo bem. Não. Com poesia, a gente conversa sobre o que a gente sente, sobre o que emociona a gente, sobre o que faz da gente ser humano. Isso é muito legal. E por isso eu agradeço muito vocês, crianças, por estarem lendo esse livro, por estarem compartilhando comigo, conversando comigo. Quando vocês leem alguém, vocês conversam com essa pessoa. E por serem essas pessoas assim, com esse olhar tão lindo sobre o mundo. Agradeço muito e um beijo muito grande para vocês. Tchau, tchau. Leiam muito. Obrigada, Adriana, é muito bom te ouvir. Agora, então, pessoal, vamos conhecer um pouquinho do trabalho da nossa ilustradora Rosângela Grafetti? Olá, meu nome é Rosângela Grafetti, eu sou artista plástica e atuo também como orientadora de artes, várias técnicas de artes, como a nanquim, aquarela, lápis de cor, desenho, pintura, técnicas de pintura. E também adoro trabalhar com isso, com ilustração de livro. Um dos livros que eu ilustrei foi A Última Folha, da Adriana Barreto Almeida. Para
para me inspirar, assim, quando eu estou pintando, por exemplo, pintura, eu gosto muito de observar a natureza. Eu gosto de observar o movimento das árvores, gosto de observar os rios, as folhas que caem das árvores. Dependendo da época do ano, quando eu vou fazendo um caminho na Mata Atlântica, eu observo assim, como que o sedimento das folhas se forma nos caminhos. Eu acho isso muito bacana, muito legal. Eu observo, às vezes, pequenos insetos, pequenos bichinhos, a movimentação dos galhos, como que eles desenham a paisagem. Eu gosto muito de observar isso. Às vezes eu fico olhando um tempão, assim, fico desenhando uma árvore só. Só uma árvore, só um galho. Às vezes eu gosto daquele volume todo da floresta, de olhar todo aquele volume da massa verde, assim, na minha frente. Então, aqui, por exemplo, nessa pintura, eu me inspirei no outono, assim, aqui um caminho um pouquinho mais aberto. Mas às vezes eu gosto de observar a parte mais fechada. Então, tanto eu me interesso por coisas, muito volume de verde, como às vezes eu olho para um inseto, para um bichinho, para um galinho, para uma folha muito pequenininha, às vezes para uma folhinha apenas. Uma folha, às vezes eu fico pensando que ela tem muita história para contar. Uma folha só de uma árvore. E eu coleciono, inclusive, algumas, assim, né, que eu encontro pelo caminho. Eu tenho, ao longo dos anos, eu tenho vários cadernos de desenho assim mesmo, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Mas eu tenho também alguns, talvez caia aqui quando eu abri aqui, porque algumas coisas eu não colei, porque eu não queria colar como se fosse uma coleção tradicional, sabe? Eu gostaria mais que fosse um caderno de memória e que essas folhas fossem também envelhecendo enquanto elas estão aqui no meu caderno. Então essa folha, eu não anoto aonde eu peguei essa folha, ou como ela surgiu, ou que vento foi que fez com que ela parasse na minha mão, porque eu gosto de trabalhar com a minha memória visual e emotiva, assim, né? E aqui, por exemplo, é um pedaço de uma casca de uma árvore. Então eu coleciono quase como se fossem pequenos tesouros, assim, de lugares por onde eu caminho, por onde eu ando. Essa é a minha mesa de trabalho. Eu tenho pincéis, lápis de cor, alguns materiais que eu uso para fazer os croquis, os desenhos e para fazer a parte definitiva da ilustração para um determinado livro. Este aqui é um original do livro A Última Folha, então olha que grandão que eu faço. Depois isso vai para gráfica, vai para editora primeiro, para o arte finalista, onde vai ser colocado o texto, vai ser adequado isso à história. Tá? Essa aqui, a ilustração que eu fiz, que eu mais gosto assim desse livro, é esta aqui. Porque eu fico imaginando que é a folhinha que está olhando para a menininha, que é a folhinha da história que está lá de cima, assim, acompanhando tudo. Então eu gosto bastante dessa ilustração particularmente. Eu utilizei aqui a técnica chamada aquarela. Essa técnica chamada aquarela, a gente utiliza água, um pigmento, né? Pincel, tá? E imaginação. A minha dica para vocês é que vocês desenhem com lápis de cor, que eu adoro também, com grafite, com o que vocês quiserem e soltem a imaginação de vocês. Então, pessoal, gostaram da história? Gostaram de conhecer os autores? Muito legal, né? Vamos então agora conquistar um tesouro? Vamos refletir sobre essa história? Vamos lá! Gente, então, agora nós vamos ter alguns desafios para pensar. E o primeiro deles diz assim, ó: qual dos trechos descreve o sentimento de tristeza da folha?
Então, a gente viu lá na nossa história que tem um momento que é meio triste, né? Porque a folhinha, ela queria muito voar, mas ela nunca consegue. Então, ela se torna ali um pouquinho triste, né? Então, vamos lá? Eu vou ler para vocês, junto com vocês, e a gente vai tentar identificar qual trecho demonstra mais, representa mais o sentimento de tristeza. Vamos lá? Nessa tarde choveu uma chuva fina, mas ela já nem queria mais brincar com as gotinhas que se misturavam às suas lágrimas. Segundo trecho. Quem por ali passava também queria ser árvore. Nossa amiga Folhinha, agora já uma folhona, tinha esse privilégio e dele muito se orgulhava. Trecho número 3. Era uma vez uma folhinha. Ela tinha muitas companheiras, folhas pequeninas como ela. Moravam todas numa árvore enorme e lá das alturas se divertiam na língua das coisas miúdas. Gente, agora vamos lá. Entre esses 3 trechos, qual mais representa a tristeza? Já descobriram? Então contem pra mim, qual é o trecho? O trecho número 1, olha lá, pessoal, vou voltar para vocês. Muito bem, olha lá, ó. Nessa tarde, choveu uma chuva fina, mas ela já nem queria mais brincar com as gotinhas que se misturavam às suas lágrimas. Gente, agora enquanto eu passo os slides, que a gente vai pensar agora numa próxima coisa, eu quero perguntar para vocês. Você já parou para pensar em como definir os sentimentos? Tem um dicionário sobre isso, eu vou pegar para vocês. Então, gente, olhem aqui. Esse é o Dicionário Ilustrado de Sentimentos. E ele foi feito pela Fernanda Salgueiro e as ilustrações são do André Mendes. E então, como eu perguntei, vocês já pensaram para definir o que é um sentimento? É difícil, né? Porque é uma coisa que não é muito concreta. Ela é meio abstrata, uma coisa que a gente não consegue pegar, ver, a gente consegue só sentir, né? Então, olha lá que eu trouxe para vocês. Vamos pensar em como foi definido tristeza nesse dicionário aqui? Olha lá o que aconteceu. Tristeza. Quebrou seu brinquedo preferido, não foi bem na prova, brigou com seu melhor amigo. O pai ficou doente, ninguém ficou contente, deu vontade de chorar. É assim quando a tristeza resolve chegar. Você não tem vontade de sorrir e nem adianta insistir. Então, olha que legal, gente. É uma forma que as crianças acharam de definir tristeza. Porque é isso que acontece nesse dicionário. Nós temos ali um pouquinho ali da fala de uma criança. E além de pensar nisso, como será que você consegue interpretar seus sentimentos? Às vezes é difícil, né? E às vezes a gente nem sabe direito o que está sentindo, mas aos pouquinhos nós vamos aprendendo. E as histórias nos ajudam muito, porque nós vamos percebendo ali, junto com os personagens, o que eles vão passando, e nós vamos passando juntos lá no mundo da imaginação. Isso é muito importante. Então, olha que legal. A partir da tristeza dessa folhinha, a gente pode refletir um pouquinho sobre a nossa vida. Vamos pensar sobre a nossa vida? Você já se sentiu assim? Digo, triste? Tenho certeza, a gente às vezes se pega, né, um pouquinho triste, né? E você consegue me dizer ali em qual situação? Vamos pensar juntos? Gente, nessa época em que nós estamos em casa e precisamos estar, muitas vezes a gente não pode sair, ver um amigo, ver um parente, uma pessoa que a gente gosta muito e acaba sentindo um pouquinho de tristeza, né? Aquela saudade aperta o peito, a gente não consegue dar risada, fica meio borocochô, né? Então, esse é o sentimento de tristeza, mas nós temos que aprender com ele. Nós sempre superamos, somos fortes e vamos superar mais essa, combinado? Então, agora, pessoal, já que nós conversamos um pouquinho mais sobre a nossa história e eu deixei vocês aí pensando sobre esse sentimento, eu quero que vocês, então, recebam a chave do nosso baú, pois agora nós vamos colocar mais um tesouro dentro dele. Vamos colocar a nossa folhinha lá dentro do baú? Então lá, guarde mais essa história no baú e na memória. E até a próxima, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, né? E beijinhos com saudade já. Tchau, tchau!